Ela abriu a porta do quarto e encontrou, do outro lado, uma festa que não lhe pertencia, toalhas de mesa alinhadas. Luz amarela vindo do lustre, uma mesa de honras ocupada por sorrisos estudados. Havia um espaço vazio marcado com um lugar de honra menos o lugar dela menos e, como se o mundo conspirasse, aquele vazio parecia maior do que qualquer cadeira. A mão que bateu a porta por dentro era da sogra. Trancou. Não houve gritos, apenas o clique seco da chave girando e, pelo vão, o som abafado de risadas que a consolavam como se aquela humilhação fosse uma coisa natural. Miriam permaneceu sentada na beirada da cama, com a bolsa ainda no colo. O vestido que deveria brilhar, sob as luzes agora encolhido de vergonha. Do lado de fora, a voz do marido se confundia com a conversa dos convidados, palavras ensaiadas, promessas vazias. Ninguém bateu à porta, ninguém abriu. A cada minuto que passava, a sensação de ser apagada ganhava contornos mais reais. A cena era absurda e, por isso mesmo, cortante. Não era só o ato físico de ser presa num quarto que a atordoava. Era a mensagem por trás da fechadura. Você não pertence ao lugar onde sempre esperaram que estivesse. Você é um erro, um incômodo. Havia ali, naquela chave girada, algo que rasgava qualquer possibilidade de diálogo, uma opção escolhida pela família do marido para manter a imagem imaculada. Ela tirou os sapatos, olhou para os pés e, por um instante, o sapatinho branco que estivera na vitrine do convite reluziu no pensamento como um fantasma. Era um símbolo pequeno, um detalhe, mas naquela casa ele pesava como montanha. Era o futuro que lhe prometiam e que agora tentavam esconder. Miriam se pegou contando o tempo pelas batidas do coração. Contou até dezembro. E, quando o silêncio começou a pesar demais, deixou que uma voz minúscula, cheia de firmeza, saísse de si: eu não vou desistir. Do outro lado da porta, a sogra tinha motivos que soavam para ela como responsabilidade. A família tinha uma imagem a proteger, um círculo de aparências a manter. A gravidez tardia de Miriam menos descoberta aos 48 anos, fora tratada como um problema, uma situação embaraçosa que poderia manchar a reputação do casamento. Valdemar, o marido, jovem apenas na vontade de não perder posições sociais, escolheu a vergonha em vez do abraço. Reagir com humanidade tinha custo, e ele parecia disposto a pagá-lo afastando-se. A discussão aconteceu depois, quando a porta finalmente se abriu e os rostos, que até então pareciam indiferentes, mostraram surpresa, incômodo e uma medida de desdém. Palavras foram trocadas, promessas foram sussurradas. Valdemar olhava para Miriam como se ela fosse uma notícia ruim. Eu vou resolver isso, disse ele, com a voz de quem já planejava a fuga. E resolveu, saindo naquela mesma noite com uma mala que deixou no hall o rastro de sua saída, roupas empilhadas, papéis, uma carta curta que dizia, de forma fria e direta, que não podia assumir os custos de um filho agora. A porta que havia sido fechada por vergonha, em sinal de abandono. Quando a chave deixou de ser apenas metálica e passou a ser o marcador de uma vida. Miriam compreendeu que estava sozinha de verdade. No apartamento que ficou vazio, as paredes pareciam maiores. As lembranças ecoavam e os móveis viraram obstáculos. A sentença de despejo veio no mesmo compasso das contas que se empilhavam. Em menos de um mês, a casa que fora lar tornou-se bagagem. Ela vendeu o que pôde menos: a máquina de costura, a antiga televisão, a caixa de ferramentas que herdara do pai. Cada objeto vendido era um pedaço do passado que se ia, mas também um tijolo que faltava para segurar algum futuro. Ela era enfermeira de formação, não por ostentação, mas por vocação concreta, e por isso seu corpo sabia de cansaço de uma forma que a vontade de desistir não conhecia. Começou a trabalhar como aplicadora de injeções domiciliar, cobrando aquilo que podia. Correndo pela cidade com uma bolsa térmica cheia de seringas e frascos.
explicando para mães ansiosas que a imunização era necessária. Limpando pele, preparando curativos, explicando protocolos com a calma de quem aprendeu a falar mesmo com mãos trêmulas. O trabalho era honesto e abrupto, clientes que apareciam no livro de chamadas, falta de horários fixos, pagamentos por fora. Havia dignidade naquele suor, mas o dinheiro nunca era suficiente para pagar as contas que vinham com a maternidade sozinha. Miriam amava sua profissão. Era dela que tirava forças para não ceder ao desânimo, mas a rotina de trabalhos precários não combinava com uma barriga inchando de vida. Nos intervalos, encostava a mala no balcão de um café qualquer e chupava um pedaço de pão para sentir-se humana. Às vezes chorava escondida no banheiro do posto de saúde entre uma consulta e um curativo. Havia noites em que o enjoo matinal vinha mais forte, e ela segurava o corrimão do metrô como se fosse um bastão de esperança. A primeira pessoa a estender a mão, naquela época em que tudo parecia ruir. Foi Jandira, menos vizinha de porta, conhecida das madrugadas do prédio onde Miriam alugava um quartinho por temporada. Jandira era uma mulher de meia idade com braços largos de quem sempre foi de levantar quem estava caído. Seu rosto tinha marcas de uma vida de trabalho, mas os olhos conservavam uma vivacidade de quem acreditava no acerto das coisas. Sem grande cerimônia, ofereceu-lhe um colchão emprestado, sopa e as palavras que mais precisavam ouvir: "Fica aqui até você se ajeitar. Filho não se abandona." Ponto final. O abrigo de Jandira foi pequeno no espaço físico e imenso na alma. As manhãs tinham café feito na hora e histórias de vizinhança. Jandira apresentou Miriam a outros moradores. Trouxe roupas e até um cobertor que parecia ter sido tecido por mãos que conheciam a oração em forma de fio. Ali, no calor humano, Miriam respirou pela primeira vez desde a porta trancada. Nos dias que se seguiram, a vida tomou um ritmo de sobrevivência, cidade, trabalho, consulta, descanso. Havia também pequenas partituras de alegria, sentir o bebê dar chutes à noite, imaginar o som de uma risada que ainda não tinha sido produzida. A gravidez era ao mesmo tempo milagre e perigo menos a idade. Materna tardia trazia riscos e perguntava por protocolos que os médicos, com delicadeza, foram apresentando. Miriam escutava tudo com atenção, anotava, perguntava. Em cada retorno ao posto ou à clínica particular, o médico repetia: acompanhar, fazer exames. Evitar esforço intenso, e ela obedecia, não por medo, mas porque a responsabilidade de uma vida dentro dela precisava ser honrada. Houve um episódio que acendeu, de modo público. Uma fagulha de coragem. Num dia de feira, uma cliente reconheceu Miriam e, ao saber da história, prometeu à prasta a sobrinha que trabalhava com campanhas online. O nome da mulher era Beatriz. A sobrinha era volátil na vida, mas tinha habilidade com redes. A sugestão foi simples, quase ingênua. Se você topar contar essa história direito, pode aparecer gente. Miriam balançou a cabeça, hesitou. A prudência já lhe ensinara a não cravar esperanças. Mas também era verdade que, pela primeira vez, a ideia de pedir ajuda pública menos algo que sempre evitara por orgulho ou vergonha. Parecia ter um sentido quase sagrado, não era para ela, era para aquele ser que crescia dentro. A gestação avançou e, com ela, o corpo foi se modificando. O parto interpô como um pensamento insistente. Havia noites em que Miriam contava os minutos do sono para acordar e sentir os chutes. Como se ao rastrear o tempo pudesse se construir um mapa seguro. O trabalho como aplicadora, porém, tornou-se mais pesado. Clientes reclamavam se ela chegava atrasada, e a licença não era algo que a empregadora entendia. Certa tarde, após uma plantão de 10 horas, um supervisor a chamou na sala e, com voz neutra, comentou que talvez fosse melhor ela se poupar. Acontece que se poupar passou a significar não ter segurança no emprego. Menos de uma semana depois, Miriam foi comunicada de que suas horas seriam reduzidas e que,
com isso, mal fecharia as contas. A decisão veio com a frieza de quem age por economia e não por humanidade. Perdeu o emprego formal. E com a carteira sem registro, o mundo financeiro encolheu menos crédito, mais portas fechadas. As faturas acumularam a cozinha vazia. Havia dias em que a barriga marcava o centro de tudo, a presença do bebê transformava a ansiedade em projeto concreto. Aquele projeto precisava de recursos, tempo, um mínimo de estabilidade. No quarto que agora funcionava como abrigo temporário, Jandir era o ombro e dona de pequenos milagres cotidianos, uma panela a menos, uma roupa costurada, um turno de atenção às consultas. Foi através dela que Miriam conheceu Dona Eulália, uma senhora que vivia alguns andares abaixo. Com passos lentos e palavras descomplicadas. Dona Eulália tinha uma casa perfumada de ervas e lembranças. Era do tipo de pessoa que guardava costuras antigas, terços de contas gastas pelo tempo, e uma força tranquila que fazia quem chegasse se sentir a salvo. A aproximação entre Miriam e Dona Eulália foi natural. Numa das tardes em que o cansaço insistiu em permanecer, Miriam foi levar um prato de sopa para a senhora e acabou ficando até o fim da tarde, ouvindo histórias de uma vida que tinha perdido filhos para migrações e que, por isso, aprendeu a criar netos de coração. Quando soube da gravidez, Dona Eulália não demonstrou surpresa. Demonstrou ação, trouxe roupinhas lavadas, um cobertor perfumado e um terço que dizia trazer calma. Era pouca coisa material, talvez, mas o gesto valia mais do que qualquer nota, era acolhimento. A gravidez seguiu com consultas, ecografias, respostas e dúvidas. Havia sempre a pergunta do futuro, qual o impacto da idade? E havia também a pergunta do presente, menos como garantir o mínimo para nascer com dignidade. Miriam fazia escolhas que pareciam simples, mas que eram sacrifícios reais. Trocava um turno extra no trabalho por repouso. Vendia um objeto sentimental por um exame que julgava necessário. Às vezes, à noite, lia para a barriga textos que ela mesma gostava, pequenos trechos de um autor que lhe dava coragem. E dizia em voz baixa: "Mamãe está aqui. Não vamos deixar você faltar." Quando o momento do parto aproximou mais do que um pensamento, a vida mostrou que era capaz de multiplicar surpresas. Larissa, que assim seria chamada, menos nome escolhido por Miriam numa mistura de afeto e promessa, menos nasceu prematura. O parto veio antes do previsto, feito em uma madrugada em que a cidade parecia não querer acordar. Miriam lembra, como se fosse um filme em câmera lenta, do cheiro do hospital, do metal das portas, do brilho branco das luzes e do choro que, ao romper, trouxe simultaneamente um alívio e um medo imenso. A criança nasceu pequena, de pele translúcida e boxe de vida ainda em construção. Foi levada para a unidade de teronatal, menos aquela sala onde o tempo tem um ritmo próprio, marcado por bips de monitores e luzes que não descansam. Miriam sentou num banco duro, segurou uma xícara de café frio e observou, com uma atenção que era quase uma oração, os fios e os tubos que mantinham o corpo mínimo abastecido. O coração dela, que batia fora do peito, soava como um tambor que comandava a vida naquele universo micro. Os dias na unidade de terapia foram cheios de cheiros metálicos. Mãos que aqueciam a pele frágil e a presença constante de profissionais que falavam com termos técnicos e, ao mesmo tempo, com cuidado humano. Miriam aprendeu a ler os monitores como se fossem partituras, uma linha subindo, outra estabilizando, um bip que se repetia. Nos intervalos entre as visitas, lia os relatórios médicos com uma atenção que só quem tem uma vida dentro sabe ter. Descobriu, então, que prematuridade vinha com uma rede de possíveis complicações. A equipe neonatal explicava com cuidado: risco de infecção, imaturidade pulmonar, necessidade de suporte nutricional. Eles eram claros sobre prognósticos e sobre a importância do tempo. Houve noites em que Miriam segurou o minúsculo dedinho da filha e,
Sem ter como lidar com o medo, repetiu baixinho: eu não vou desistir. Não era apenas uma afirmação vazia. Era um compromisso tomado com a própria carne. A mãe, que outrora fora deixada no meio de uma porta trancada, descobria, entre tubos e monitores, uma força que não sabia que possuía. Ao sair do hospital com a filha depois de semanas de cuidados, a sensação era dúbia: alegria por tê-la no colo, medo por saber que a fragilidade ainda existia. As primeiras consultas pediátricas foram cheias de sorrisos cautelosos e anotações. Foi numa dessas consultas de rotina, quando Larissa tinha apenas algumas semanas, que o pediatra ouviu algo no coração da menina que não era esperado. Um sopro. O termo saiu dele com a calma de quem precisa explicar algo que altera planos. Há um sopro no coração. Não é sempre grave, mas precisa de avaliação cardiológica. Vamos pedir um ecocardiograma. Miriam ouviu os termos médicos acontecerem e, como de costume, anotou cada recomendação. O mundo se estreitou à espera de um exame que poderia ser esclarecedor. O detalhe técnico, sopro, parecia pequeno diante da vastidão do que poderia significar. Para Miriam, porém, era mais do que uma palavra. Era o primeiro aviso de que a batalha poderia se tornar maior do que havia imaginado. Ela segurou a mão de Larissa e sentiu que a coragem dela não era apenas uma questão de vontade, mas de escolhas que fariam a diferença. A espera pelo exame foi um tempo esquisito, dias que pareciam semanas, noites que se alongavam. Nas madrugadas, quando a casa se aquietava, Miriam pesquisava termos, lia depoimentos de outras mães, conversava com Dona Eulália e com Jandira. Cada conversa chegava como um remendo colocado sobre o medo. Beatriz, agora mais envolvida, sugeriu fazer um vídeo curto sobre a história, mostrar a gravidez tardia, os dias de luta, a chegada prematura. Se viralizar, disse ela, pode aparecer acolhimento. Miriam hesitou. Pedir ajuda pública significava abrir feridas para que outros as vissem. Mas também significava a chance de não ter que escolher entre pagar uma consulta e comprar leite. No fundo, sabia que a pergunta não era só sobre dinheiro. Era sobre dignidade, permitir-se receber sem vergonha. Marcações foram feitas, contatos telefônicos trocados, e o ecocardiograma ficou agendado para uma manhã clara de outono. O dia amanheceu com uma luz que parecia pedir coragem. No caminho para o hospital, Miriam apertou o casaco com um gesto quase ritual, proteger a filha do vento, proteger-se da ansiedade. No rosto de Larissa, a tranquilidade de um bebê alheio às grandes perguntas da vida parecia dizer que, por ora, tudo ainda podia ter um desfecho. O médico, com a paciência que a profissão exige, começou a examinar as imagens. Mostrou as telas, os batimentos, as cavidades. Explicou com termos que Miriam podia compreender. Havia uma possibilidade de comunicação entre câmaras do coração, uma passagem que, em alguns casos, se fecha sozinha com o tempo. Em outros, exige intervenção. Ele usou a expressão comunicação interventricular com a mesma calma com que se fala de um problema que tem soluções possíveis. Mas exigiu que Miriam entendesse os cenários, desde a observação cuidadosa até a possibilidade de cirurgia. Dependendo da evolução. Miriam ouviu e não deixou o pânico tomar o volante. No fundo, ela sabia que qualquer diagnóstico precisava de passos, exames, avaliações, decisão de equipe. Não havia espaço para promessas mágicas, nem para sentenças definitivas. Havia, sim, um caminho a construir. Quando saiu da consulta, o corpo ainda vibrava em algo entre medo e determinação. Pegou o terço que vira em Dona Eulália e tocou as contas com os dedos, como quem escreve um pacto de resistência. Naquele corredor, enquanto enxugava uma lágrima que teimava em vir, surgiu novamente a voz firme dentro de si: eu não vou desistir, e aquela frase, repetida tantas vezes,
deixou de ser apenas um manifesto interno. Tornou-se um lema que guiaria os próximos passos. Havia contas a pagar, exames a marcar, uma campanha de cuidado infantil a idealizar. Lugares onde pedir ajuda que teria de aprender a encontrar. Mas havia também um nó diferente, o passado, que achava que a ferida estava cicatrizando. Começava a apontar sinais de volta. Cartas e papéis vindos da antiga casa pediam sua parte na divisão. Uma ligação anônima sugeria que Valdemar empurrara tudo para longe. Miriam, contudo, estava imersa demais num presente que exigia suas energias para permitir-se reagir. A necessidade imediata menos a saúde de Larissa menos vinha antes de qualquer ressaca emocional. E, por isso, ela tomou a decisão de transformar vulnerabilidade em ação. Nas semanas seguintes, entre consultas e plantões, com as noites mais curtas e os dias mais demorados, começou a costurar a rede que viria a salvá-las. Reuniu provas, conversou com advogados de porta que ofereciam conselhos por preços humildes. Pediu ao posto de saúde suporte social. Beatriz, com sua destreza digital, montou uma página simples para a arrecadação. Jandira fez pequenos cartazes. Dona Eulália trouxe dinheiro que guardara por anos. Não eram somas grandes, mas tinham valor simbólico e prático. Era o povo se arrumando para ser ponte. Havia, no entanto, algo que Miriam ainda não sabia fazer totalmente: aceitar a ajuda sem transformar cada gesto em débito. Crescera acreditando que pagar suas próprias contas era a única forma de existir. Aprender a receber com dignidade, esse era talvez o maior desafio. Em noite em que Larissa não se alimentou bem e o pranto parecia não ter fim, Dona Eulália pegou pela mão e disse com a certeza de quem já viu muitas vidas: "Você não está pedindo esmola, criatura. Está pedindo socorro." Socorro é humano, a frase acendeu algo. Socorro era humano. E aceitar a humanidade do outro era um passo para reconstruir não apenas uma conta bancária, mas a própria narrativa de quem Miriam poderia ser, uma mãe que sabia pedir. Receber e devolver amor em forma de trabalho e cuidado. Enquanto as doações começaram a pingar, pequenas, tímidas, Miriam sentiu nascer um medo novo, o medo de expor demais a filha. Seria justo. No entanto, cada centavo que entrava significava uma consulta paga, um exame marcado, uma noturna a menos de preocupação. A decisão de seguir adiante com a campanha foi tomada com o mesmo senso prático que regia sua vida. Não era espetáculo. Era necessidade. Beatriz ajudou a montar um vídeo curto, com imagens de Larissa no colo. Da unidade de terapia neonatal, e de Miriam contando, com voz firme, o essencial, quem ela era. O que precisava e o porquê de pedir ajuda. O vídeo foi ao ar numa tarde comum. Miriam apertou o celular com mãos que tremiam. Sentou no sofá do quartinho emprestado e observou a tela como quem observa o céu esperando por nuvens. As notificações começaram timidamente, mensagens de vizinhos. Corações, compartilhamentos timidamente feitos por quem já conhecia a história. Depois veio o telefonema de uma rádio local que queria saber mais. Um repórter apareceu na porta com gentileza. Pediu para entende lá. Dona Eulália, firme ao lado, recebeu o jornalista com sua naturalidade de quem não se impressiona com câmeras. A história foi contada sem adereços. Contou-se a verdade, uma mulher deixada, uma filha prematura, um sopro no coração que pedia investigação. A narrativa ganhou calor humano e, rapidamente, ultrapassou o bairro. Quando o primeiro aporte considerável entrou na conta da campanha, Miriam sentiu que o chão voltava a ter estrutura. Não era riqueza ir a ar suficiente para respirar. Mas também veio com ele a sensação inquietante de que, ao contar sua história, estava abrindo portas para que o passado retornasse com olhos inflamados. Haveria pessoas que julgariam. Haveria comentários maldosos. Já havia, aliás, quem sussurrasse: ela foi trancada pela sogra.
como se não merecesse. Havia também quem oferecia braços estendidos, sem julgamentos, sem perguntas. Eram tempos de escolhas concretas, como investir cada real, marcar um novo ecocardiograma, pagar consultas com especialistas, comprar leite em pó e fraldas. Cada decisão trazia o peso da responsabilidade, e Miriam fazia com mãos firmes. Sempre consultando profissionais e ouvindo o que era realmente necessário. Numa noite em que a chuva tamborilava no teto do quartinho, Miriam sentou à mesa com uma caneta e uma folha e fez uma lista simples: exames prioritários. Possíveis custos. Quem contatar. Embaixo, escreveu outra linha com letras maiores: proteger Larissa. Sempre dobrou a folha. Colocou-a dentro da carteira e dormiu com uma sensação de que, a despeito do que tivesse acontecido, a jornada agora tivesse um sentido coletivo. Não era só a luta dela, era a luta de quem aceitava entrar. O que ninguém poderia prever era que a notícia da campanha alcançaria recantos que nem Miriam nem Beatriz imaginavam, uma matéria em uma emissora local, uma citação num jornal online, e a solidariedade de desconhecidos que se identificaram com a pele aberta de alguém que ousara pedir ajuda. Esses primeiros meses foram cruciais, construíram os cimentos da virada. Os primeiros contatos que depois seriam usados para um momento ainda maior. Mas, ao mesmo tempo, jogaram Miriam numa exposição que exigia limites menos, como equilibrar o desejo de transparência com a necessidade de proteger a filha de olhos curiosos. E numa dessas noites em que os desafios e as esperanças avançaram num mesmo quadro, Miriam recebeu uma carta simples de uma pessoa que dizia ser amiga de infância de Valdemar. A carta trazia um nome que não a surpreendeu: Valdemar havia seguido sua vida com outra companheira. Era como se o passado tivesse decidido virar página sem esperar pelo final que ela sonhara. A carta, no entanto, trazia também uma revelação que a fez apertar a mão no peito. Valdemar havia se mudado para outra cidade que, aparentemente, negara a paternidade em conversas registradas. Não era uma acusação formal ainda menos, mas uma sensação de traição que latejava. Miriam não respondeu imediatamente. Preferiu investir as energias em algo mais pragmático: os exames da filha, a campanha, as consultas. A raiva pode queimar, mas a responsabilidade de quem cuida não permite queimar tudo em volta. Ela aprendeu, nos quartos escuros e nas salas de espera, que a energia mais produtiva era da ação. O tempo foi passando e as peças começaram a se encaixar de forma hesitante. A campanha ganhava pequenas doações, a imprensa local entrou, e as primeiras consultas com cardiologistas foram marcadas. As palavras possível comunicação interventricular circulavam com cuidado, como uma hipótese que precisava ser confirmada. Havia médicos que falavam em observar, outros que insinuavam a necessidade de intervenção dependendo da evolução. Não havia garantias fáceis, nem promessas milagrosas. O que havia era uma trilha de passos técnicos que precisavam ser seguidos. No epicentro de tudo isso estava uma decisão íntima. Miriam decidiu que, acontecesse o que acontecesse, não deixaria o passado ditar a forma como cuidaria da filha. Se Valdemar havia saído, ela assumiria sozinha. Se a comunidade ia ajudar, receberia com gratidão. Se o caminho exigisse cirurgia, lutaria por ele com todas as ferramentas que conseguisse mobilizar. Havia uma força que crescia em silêncio, algo que não era só matéria de coragem, mas de escolha ética: cuidar, sempre. E assim, entre choro e riso, entre doações e noites sem dormir, a vida se reorganizava. Miriam aprendeu a negociar com o medo e a transformar o orgulho em estratégia. Aceitou ajuda, pediu apoio quando preciso e protegeu sua filha com o zelo que vem de quem já enfrentou portas trancadas. Quando o ecocardiograma enfim confirmou o sopro, a palavra usada pelo médico foi dita com precaução: há uma alteração que precisamos acompanhar de perto. Vamos reunir exames e decidir os próximos passos,
A frase fez quase como uma mão que fecha uma porta antes de abrir outra. Miriam apertou o punho, respirou fundo e, pela primeira vez em semanas, viu o caminho seguinte com clareza. Seria necessário mobilizar recursos. Marcar consultas com especialistas em cardiopediatria e, se preciso, encontrar meios para uma cirurgia que poderia salvar a vida de Larissa. Ela não tinha a resposta pronta, mas tinha uma certeza que agora guiava como uma luz. Ela, Miriam, não cederia à impotência. Em voz baixa, repetiu para si mesma, enquanto embalava Larissa para a noite. Aquela frase que já vira lema: eu não vou desistir. E naquela madrugada, com a chuva lavando o mundo lá fora, Miriam sentiu que um novo tempo começava, menos um tempo em que pedir ajuda deixaria de ser vergonha para ser instrumento de vida. Sabia ser apenas o começo, a batalha maior ainda vinha à frente. Mas, pela primeira vez depois da porta trancada, a chave pareceu estar a alguma distância de ser reencontrada. Se essa história está tocando você, se inscreve no canal e fica até o fim, menos vem comigo. Os dias depois do vídeo foram uma surpresa que cheirava a vento novo. Mensagens chegavam em ondas, algumas com palavras de força. Outras com ofertas simples, um pacote de fraldas, 1 quilo de leite. R$ 50. Beatriz passou noites editando, respondendo comentários, transformando cada doação em agradecimento pessoal. A página de arrecadação, que começou como uma lista improvisada de necessidades, ganhou uma narrativa limpa, explicava o diagnóstico, os próximos exames. Com clareza, o valor estimado para uma possível cirurgia. Médicos consultados por Dr. Henrique, que se tornara a âncora da equipe médica, falaram com firmeza responsável: precisamos acompanhar. Se a evolução indicar, a indicação de cirurgia. O custo médio, considerando hospital, equipe e pós-operatório, gira em torno de R$ 60.000. A cifra caiu na cabeça de Miriam como se fosse uma chuva grossa num telhado frágil. Houve quem perguntasse, sem maldade, se era mesmo certo expor Larissa. Miriam sempre respondia com a mesma calma prática: não peço espetáculo. Peço chance, cada exposição era medida. Havia momentos de vergonha, mas havia também a matemática da urgência e do amor. As doações foram chegando aos poucos, depois com maior velocidade. A rádio local voltou. Uma repórter escreveu um texto que dizia algo mais que notícia, contava o fio humano por trás do pedido. Pessoas começaram a enviar fotos das suas próprias crianças, mensagens curtas que carregavam apoio. Uma senhora do interior transferiu R$ 20 e anexou uma foto de uma mão enrugada com a legenda: segurei por 2 vidas. Agora seguro por vocês. Essas pequenas adesões, uma a uma, foram erguendo um esqueleto que poderia sustentar um milagre técnico, sem promessas, apenas possibilidades. No meio desse fluxo, Miriam manteve a rotina que já parecia costura, plantões como aplicadora, consultas de acompanhamento, noites de vigilância ao lado de Larissa. Havia também a pressão burocrática, menos documentos para a campanha. Contas do quartinho, consultas marcadas com planos que exigiam comprovações. Beatriz assumiu o trabalho sujo das planilhas. Jandira passou a organizar a comunidade para rifas e pequenas feiras de doações. Dona Eulália, ainda forte nas suas maneiras, vendeu um pedaço de bijuteria que guardava para acudir à campanha. Cada gesto foi um fio lançado para costurar a possibilidade. Quando a meta começava a ficar palpável, apareceram as primeiras conversas difíceis. Quem priorizar? Como gastar melhor? Qual hospital escolher? Dr. Henrique explicou com transparência os cenários. Há hospitais públicos que fazem esse tipo de cirurgia, mas a fila pode ser longa. Há recursos privados que encurtam o tempo, mas aumentam os custos. Miriam, que sempre trabalhara com mapas de cuidado, reuniu pequenas equipes,
uma advogada voluntária que ajudou a checar direitos, um contador que ajudou a abrir uma conta transparente para a campanha, e uma coordenadora de voluntários que organizou um bazar. A comunidade, que antes se limitava a olhar pela janela, passou a oferecer móveis para a clínica que ainda não existia e roupas para a menina que crescia numa velocidade própria. O dia da cirurgia foi marcado com as luzes frias do hospital e a tensão quase física de quem espera por notícias que mudam vidas. No corredor da sala de espera os rostos eram uma mistura de fé contida e medo. Jandira não largava a mão de Miriam. Beatriz gravava o silêncio como se fosse um gesto de memória. Dona Eulália, apesar do cansaço crescente, trouxe um lenço bordado e uma oração simples que repetia baixinho. Nosso trabalho é humano, dizia doutor Henrique ao sair e ao entrar, chamando nomes, organizando para que ninguém acreditasse em promessas fáceis menos apenas na ciência e na compaixão. A equipe médica falava de risco de probabilidades de um conjunto de fatores que poderiam exigir paciência no pós-operatório. A cirurgia durou algumas horas que se alongaram como um dia inteiro. A sala de espera mediu o tempo em pequenas coisas: o cigarro que ninguém queria acender, a respiração ritmada de quem ora em silêncio, a conversa intermitente que precisava manter a cabeça ocupada. Quando o médico saiu, seu rosto carregava cansaço honesto de quem fez tudo o que podia. Ele não sorriu de forma plena. Disse com voz firme: conseguiu-se corrigir a passagem que comprometia o fluxo. A cirurgia foi bem-sucedida. Agora vamos para a fase de recuperação, que exige cuidado e tempo. Havia alívio. Contido e profundo, como água que volta a um leito seco. A recuperação foi um tempo de atenção em escalas pequenas e grandes. Larissa precisava de fisioterapia, de controle nutricional, de acompanhamento cardiológico estreito. Miriam passou as noites no hospital, dormindo numa cadeira dura e tomando café que queimava a garganta. Cada avanço era comemorado com palavra baixa, um ganho de peso. Um eletrocardiograma com um traçado mais calmo, um desmame de aparelhos. A equipe médica avisava a idas e vindas. Não é um passe de mágica, e Miriam repetia, para si e para quem a escutava, caminho por caminho. Passo por passo. Quando voltaram para o quartinho, a casa parecia outra. Não era a casa vazia do passado, mas um lugar onde objetos doados dividiam espaço com equipamentos necessários. O monitor que controlava batimentos permaneceu por mais alguns dias em casa. E a rotina de Miriam ganhou novos rituais: aferir frequência, anotar horários de medicação, buscar consultas. Mas também voltaram os ritos de risos, de travessuras pequenas, de noites que se abriam em sonhos de futuro. A sensação era, mais que vitória, uma trégua que precisava de continuidade. Os meses seguintes foram de costura mais fina, pagar contas recorrentes, marcar retornos, ajustar o sono da menina. A campanha havia chegado à meta necessária para a cirurgia, e ainda restava um pequeno valor de reserva para futuros cuidados. Miriam, prudente, guardou parte para emergências. Ela aprendeu a planejar além do urgente. Com o apoio de Dona Eulália e da comunidade, começou a sonhar em termos maiores. Se fosse possível montar um espaço que oferecesse cuidado domiciliar para famílias como a dela, que tantas vezes ficam vulneráveis quando um dos filhos precisa, talvez muitas outras vidas pudessem ser alcançadas. Dona Eulália, cuja força diminuía com o tempo, começou a falar com Miriam de projetos com os olhos cheios de lembranças. Quando eu morrer, dizia ela com uma leveza que não era falta de medo, quero que meu nome sirva para quem cuida. Miriam sorria e respondia com a naturalidade de quem não fecha a porta para o inesperado. Então vamos cuidar agora, Dona Eulália. Entre conversas e memórias, as duas imaginaram o que poderia ser uma pequena clínica de cuidados domiciliares, com ênfase em pediatria e geriatria. Algo que atendesse a quem precisava e que oferecesse oportunidades de trabalho para mulheres da comunidade.
O projeto não era grande, era um desejo. Quando Dona Eulália faleceu, depois de uma enfermidade que sulcava o corpo, mas não a dignidade, deixou um testamento simples. Nele, uma parcela de seus bens, uma casa modesta e algumas economias guardadas, foi destinada a Miriam. Não era montanha de ouro. Era uma base concreta para plantar concreto e esperança. A perda trouxe luto e alívio em proporções estranhas, a dor por ter perdido uma presença que já era avó de coração. E a responsabilidade de transformar o legado em algo vivo. Dona Eulália estava viva na memória de quem a amava. Na carta de despedida deixara instruções para que seu nome fosse dado a um projeto que cuidasse. Miriam, com suas mãos que já tinham cuidado de muitas vidas, decidiu transformar aquilo em ação. A abertura da clínica foi um movimento lento e certeiro. Chamaram-na de Clínica Eulália como promessa de honra. Começou num pequeno imóvel cedido por uma organização local, com uma recepção que mais parecia uma sala de estar do que consultório, móveis doados. Um quadro com uma foto de Dona Eulália e um terço emoldurado. O foco foi claro desde o início: atenção domiciliar, suporte para mães solo, atendimento básico de enfermagem e orientação para famílias com crianças de alto risco. Miriam, que herdara a experiência prática da enfermagem e a sabedoria afetiva de anos de luta, assumiu a coordenação técnica. Jandira virou a primeira recepcionista. Beatriz ficou com a comunicação. Uma equipe de auxiliares foi formada por mulheres que, como Miriam, tinham passado por dificuldades e queriam trabalhar com dignidade. A Clínica Eulália não se tornou grande de repente. Cresceu com pequenos passos, e foi tão importante porque oferecia algo que muitas vezes faltava: escuta, orientação e redes. Havia cursos rápidos para mães, apoio psicológico em parceria com um serviço municipal e visitas domiciliares para crianças em recuperação. A clínica cobrava valores sociais e buscava parcerias com o serviço público e pequenas empresas locais. Cada atendimento que acontecia carregava a assinatura de um compromisso: dignidade em primeiro lugar. Larissa cresceu aprendendo esse ofício silencioso. Enquanto o corpo da menina se fortalecia, o coração construía um mapa de compaixão. Cresceu entre curativos, consultas e histórias de gente. Quando perguntavam a Miriam sobre os sonhos da filha, ela respondia com uma simplicidade que vinha de quem já aprendeu a esperar e ela está feliz. Quer estudar, talvez medicina. Vamos ver. E Larissa aplaudia com um sorriso de quem reconhece a própria história sendo tecido em tecido. Os anos passaram com o ritmo de quem reconstrói um caminho. A Clínica Eulália ganhou pequenos contratos com casas de repouso. Abriu turmas de formação para cuidadoras e passou a ser um ponto de referência no bairro. Miriam era convidada para falar em rodas de apoio. Contava menos, sem vitimização, menos as escolhas que fizeram a diferença, aceitar ajuda, planejar gastos, manter a dignidade. A narrativa que antes era de ruína, sem ferramenta. Então veio o dia em que Valdemar bateu à porta da clínica. A cena não era cinematográfica. Era fria e prática. Um homem envelhecido pela pressa de quem não cuidou, acompanhado por uma mulher que o ajudava a andar, pediu uma consulta. Não era um pedido de perdão cantado. Era a realidade de um homem que precisava de cuidados. O nome era o mesmo do passado, mas a história havia largado o comprimento das palavras. Miriam, que aprendera a separar a dor do dever. Conversou com ele como conversava com qualquer paciente, mediu pressão, avaliou estado geral, escutou queixas. O grupo de funcionários trocou olhares. Havia surpresa, havia curiosidade, havia também algum desconforto. Valdemar, ao se sentar, mostrou um pedido simples e quase infantil na fraqueza, por ajuda. A decisão no conselho improvisado da clínica foi rápida e fundamentada. Miriam reuniu a equipe e falou com clareza: não estamos aqui para julgar, estamos aqui para cuidar. Se atendermos, será com protocolos, com dignidade.
Era uma escolha que vinha do DNA do trabalho, oferecer ajuda quando necessário, sem apagar a história, sem ceder à vingança. Valdemar recebeu um atendimento que incluía avaliação clínica, encaminhamento para exames e um plano de cuidado domiciliar. Era um cuidado prático, sem pompas, sem falsos abraços. Mas a escolha de cuidar teve um efeito que pouca gente imaginava. Mostrou ao bairro que dignidade não é instrumento de privilégio. A presença de Valdemar trouxe reações variadas. Alguns vizinhos sussurraram, e depois de tudo, ela vai cuidar dele. Outros, mais diretos, elogiaram a postura profissional. De certa forma, o retorno do ex-marido funcionou como um teste para a nova identidade da clínica, cuidar quando necessário. Manter limites quando preciso, ensinar o valor da responsabilidade. Valdemar, por sua parte, teve que enfrentar memórias e uma condição que o deixou dependente de outros. Não há narrativa de redenção automática. Há, sim, o cotidiano de um homem que colhe as consequências de escolhas. Miriam, diante disso, fez sua escolha pública e limpa. Cuidaremos pelo que é humano, não por perdão fácil. Com o tempo, as rotinas de atenção a Valdemar integraram sessões com o fisioterapeuta. Ajustes de medicamentos e visitas regulares. Não foi um cuidado de reconciliação emocional. Foi um cuidado técnico e digno, uma lição prática de humanidade. Em alguns momentos, a presença dele na vida de Larissa foi tensa. Em outros, quase neutra. A menina que já não era tão menina assistia, com olhos que apreendiam o mundo. Quando algum paciente perguntava sobre aquela relação, Larissa respondia com a serenidade que só quem aprendeu de perto tem. Minha mãe me ensinou que família é escolha. Eu escolho cuidar do outro, porque isso nos faz mais humanos. A trajetória de Larissa foi um punhado de disciplina e curiosidade. Cresceu com boletins escolares, livros espalhados pela mesa da clínica, e uma vontade legítima de estudar medicina. A bolsa que conquistou para a faculdade veio depois de noites de estudo e de provas bem feitas. Miriam, que conhecia a dureza da formação médica, trabalhou em 2 funções para garantir que a filha não perdesse oportunidades. A clínica Eulália cresceu na medida em que Larissa traçava seu caminho, estágio, internatos, plantões. Havia dias em que mãe e filha trocavam olhares cansados, e outros em que riam de uma piada sem importância. O momento da formatura foi pequeno e intenso. Não houve luxo. Havia, sim, uma mesa com um bolo feito por uma vizinha. Um grupo de funcionários emocionados e a placa da clínica, que brilhava num canto. Larissa, com a beca, olhou para a mãe e disse, diante de todos, mãe, família é escolha. Agradeço por cada escolha que você fez por mim. A voz da menina, agora adulta, carregava reconhecimento e força. Miriam sentiu o peso leve do que conquistaram. Nada superou o valor de ver o fruto de tanto cuidado assumindo o ofício do cuidado. Anos depois, a clínica já operava em várias frentes: atendimento domiciliar, cursos, parcerias com escolas e um pequeno centro de reabilitação. Histórias se multiplicavam, crianças que ganharam chance, idosos que receberam casa adaptada, mulheres que acharam emprego. Miriam, que começara trancada por vergonha numa porta, agora abria portas todos os dias. A vida não havia reconciliado tudo. Permaneciam feridas, traços do passado que se lembravam ocasionalmente. Mas o eixo tinha mudado, onde antes havia vergonha. Havia trabalho. Onde antes havia exclusão, havia cuidado. Houve um momento, anos depois, em que um repórter perguntou a Miriam, numa entrevista curta, o que havia aprendido com tudo aquilo. Ela olhou para o teto da clínica, como se buscasse palavras simples, e disse, aprendi que dignidade se cultiva no cotidiano, não é só o gesto grandioso. É também o café que se prepara, o remédio que se dá no horário certo e a escuta que não foge do desconforto. Família é escolha. Eu escolhi cuidar.
sempre. E, no cuidar, encontrei minha força. No encerramento de uma tarde aprazível, mãe e filha caminharam pela calçada onde, anos antes, Miriam havia contado as batidas do próprio coração para não sucumbir. A clínica Eulália brilhava ao fundo, com crianças saindo de uma atividade de reabilitação e idosos que retornavam para suas casas com bolsas cheias de remédios e algum consolo. Larissa parou, olhou para a mãe e segurou suas mãos como se seguisse uma tradição. Mãe, disse ela, com aquela simplicidade própria de quem entende o valor do tempo. O mundo nos ofereceu uma porta trancada, nós abrimos outras. Miriam sorriu, e aquele sorriso tinha o peso da estação que passou. Não houve discursos finalizadores. Houve um reconhecimento calmo de que a vida se reconstrói nas escolhas feitas dia após dia. A história que começara com uma porta trancada pela sogra tramasse num fio de comunidade, cuidado e trabalho. A humilhação inicial continuava ali, uma cicatriz que servia para lembrar do que foi superado, mas não para ditar o futuro. Se você sentiu algo com essa história, compartilhe com alguém que precisa ler sobre dignidade e recomeço. Na descrição tem links para campanhas e instituições que ajudam mães e crianças em situações parecidas. Se puder, contribua. Se não puder, compartilhe. Cada gesto conta.